Olá, tudo bem? 20 de abril de 2023 e 30. Tem algumas aulas aqui que são do tema de Covid e gravidez para profissionais de saúde e também para leigos e pessoas gestantes, inclusive, que queiram se aprofundar mais sobre o tema. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre que a gente chama de metodologia, um pouco de metodologia científica e também a questão dos estudos, a importância dos estudos epidemiológicos. Então, a aula de hoje vai ser sobre, artigos científicos de COVID na gravidez. A gente já relatou, fez um relato de caso, né? Teve relato de caso. Também a gente já falou sobre uma série de casos e está lá no nosso canal do YouTube. Eu também estou colocando muitas informações no IGTV do Instagram. Então, como também no nosso site drglaucios.com.br/Covid-19. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de estudos aí nessa pandemia do Covid-19. Então, vamos agora começar a aula para valer, falando sobre medicina baseada em evidências. Muitas vezes a gente chama no desenvolvimento humano essa areazinha de Ikigai. É quando preenche todos os requisitos dos círculos externos. Então, a externa evidência científica, ela se combina com valores e expectativas dos pacientes e também com a experiência clínica do profissional. Quando você pega o eixo de tudo isso, ou seja, o suprassumo de tudo, você tem sim aqui a medicina baseada em evidências. Essa figura foi extraída desse artigo de Armstrong em 2003, mas a medicina baseada em evidência é antiga e a obstetrícia é pioneira na medicina baseada em evidência pelo trabalho da corticoterapia antenatal, diminuindo o risco da prematuridade e das consequências neonatais da prematuridade. Então, o ideal é que a gente use a medicina baseada em evidência. Só que é também importante a gente entender que no período de pandemia, as evidências não serão tão boas. Isso não justifica que a gente precisa ir de qualquer jeito, de tomar alguma conduta desnecessária ou desesperadora, não. Mas é preciso muito bom senso. Não vai chegar um estudo duplo cego prospectivo randomizado neste período de pandemia para a gente tomar alguma conduta adequada. Por isso que muitos guidelines de serviços, de países e de estados e de municípios, eles contam com o uso de medicações que ainda estão para o uso off-label para o COVID-19, que tiveram também seu uso de maneira semelhante para a influenza, né, H1N1, e também para a epidemia da Zika, dengue e da chikungunya. Então, vamos compartilhar novamente nossa tela para falar dessa pirâmide da evidência científica. Aqui nesse link você vai ter essa pirâmide. De maneira que a base da pirâmide, ela revela a opinião de um expert, de uma pessoa que está acostumada com esses casos. Lá, por exemplo, o pessoal da China, os chineses são os primeiros experts porque tiveram vários casos. Inicialmente, você publica alguns casos e depois série de casos. A partir daí, você passa a ter estudos observacionais comparando determinados grupos. Então, como uma coorte ou um estudo de caso-controle. São estudos observacionais. Você observa o que é que acompanha, só que aí você não tem intervenção. Quando você tem intervenção, ou seja, eu fiz uma droga e quero realmente acompanhar o grupo que fez a droga e o grupo que não fez a droga, ou um exame, ou o que for. Mas raciocinando com droga fica mais fácil. Então, esses são os ensaios clínicos, né? Eles podem ser randomizados quando a pessoa não sabe quem que pegou a medicação ou não, por exemplo, no caso de uma intervenção medicamentosa, e randomizado. E não randomizado é quando realmente você não tem uma escolha adequada, né? Você pode dividir os grupos de acordo com determinados critérios, tá bom? Isso é o que é o randomizado. O randomizado e também pode ser cego, quando realmente o observador ele não sabe, né, do que está fazendo, do que está tratando, ou duplo cego, como nem o observador, nem o observando, nem o paciente, nesse caso,
e nem nenhum revisor ele vai saber do que é que está acontecendo. E no topo da pirâmide da evidência científica, você tem as revisões sistemáticas. Então, na pandemia do coronavírus, a gente vai ver logo adiante que a gente vai ter isso aqui, a gente vai ter isso aqui, e depois a gente só vai ter isso aqui, a revisão sistemática. Então, só vai ter opinião do expert, série de casos e casos clínicos e revisões sistemáticas. Por isso que não adianta ficar dizendo, não tem evidência. Pô, não tem evidência, nem nunca vai ter. Só vai ter quando realmente a gente souber os resultados dos trials que estão acontecendo. Isso leva tempo. Enquanto isso, você vai ficar aguardando? Não sei, acho que não. Essa pirâmide ela está mais complexa, ela está mais completa também. Então, a gente vai ter os estudos observacionais, que é a opinião de expert, guidelines sem evidência científica, relatos de casos clínicos, série de casos e estudos de coortes. Os estudos experimentais, quando a gente realmente utiliza uma droga ou um exame, e as análises críticas. E essas análises críticas, elas vão guidelines baseados em evidências científicas, revisões sistemáticas e meta-análise. Aqui a gente tem guideline mesmo, a gente não tem na literatura tradicional. Mas cada governo, cada município, cada hospital, inclusive, está estabelecendo um protocolo de atendimento. Esse protocolo é baseado na literatura científica atual. Jamais vai ser isso aqui. Ninguém vai usar um guideline do nada. Então, todos os protocolos das instituições, eles precisam ser respeitados. Se uma instituição, é muito comum nesse período de pandemia, você ter uma desunião e aí você não saber o protocolo do seu serviço. E aí você vai questionar o protocolo do seu serviço. Isso, sinceramente, não é o ideal, porque se existiram pessoas preocupadas em estabelecer esse protocolo, você não participou da reunião, se você tiver que questionar alguma coisa, participe da reunião, explique seus motivos e faça. Caso contrário, siga o protocolo. Todo protocolo tem exceção? Tem. A gente não precisa, não é uma receita de bolo fixa, mas é interessante que você utilize o que está sendo recomendado no protocolo, tá bom? Bom, então, vamos ver então o que é que no momento a literatura diz sobre COVID-19 na gravidez. O PubMed é a maior fonte de pesquisa da literatura científica tradicional. Tem gente que pesquisa, deixa eu até fazer um parâmetrozinho aqui, um parênteses. Tem gente que pesquisa no Google, tá tudo bem pesquisar no Google escolar. Inclusive, vários trabalhos científicos já estão trazendo a referência do Google escolar. Tem gente que pesquisa em preprints, né? Tem revistas que são pré-publicadas, como o próprio PubMed também está trazendo revistas pré-publicadas. Mas, realmente, assim, se você quiser qualidade mesmo, você vai ter aqui no PubMed. Porque, inclusive, você pode ter PDFs lindíssimos, que você acha livros e que não tem uma evidência científica tão boa do que, por exemplo, um artigo científico bem publicado aí no PubMed. Mas vamos ver o que é que diz o PubMed em relação ao coronavírus na gravidez. Inicialmente, eu tenho que falar para vocês que com os termos coronavírus e gravidez, você vai ter hoje, eu pesquisei isso hoje, dia 20 de abril de 2020, nós temos 252 artigos, dos quais eles separam os melhores. Então, os melhores são esses 3, certo? E quando você vai dividir em revisões sistemáticas na íntegra, né? Ou integrativa, não sei se é exatamente isso, mas o que é mais importante é daqui para cima. Trial, seja controlado ou trial clínico, meta-análise, até boletim prático, né? E o trial randomizado, né? Você vai ver que não tem trabalho científico. Então, voltando nessa pirâmide aqui, deixa eu até voltar aqui para vocês. Nessa pirâmide aqui, você não vai ter aqui. E no momento, no PubMed, não vai ter aqui, vai ter nas instituições. Você vai ter as revisões sistemáticas, as séries de casos, os casos e também a opinião do expert. Portanto, quando alguém chegar e disser, eu acho isso, eu acho aquilo, ainda é achismo, mas no momento da epidemia, da pandemia, isso pode ser sim considerado. O grande problema é que muitas vezes os holofotes, eles vêm de pessoas que nem têm
nem trabalham com pesquisa, ou muito menos nem escrevem, ou não publicam, ou não divulgam, sabe? De repente, todo mundo passou a ser cientista. A gente vê, inclusive, que políticos acabam, queira ou não, querendo saber mais do que os próprios profissionais de saúde, né? Que estão acostumados a esse tipo de leitura científica. Eu, particularmente, eu não trabalho diretamente com pesquisa científica ao ponto de elaborar, cheguei até o doutorado, não concluí, fiz o mestrado, mas é uma rotina da minha conduta utilizar os artigos científicos nacionais e internacionais para guiar a minha prática clínica. Sempre foi assim e vai continuar sendo. Então, assim, eu estou dizendo isso só porque discutir um pouquinho essa questão da literatura, para mim, é muito tranquilo, principalmente se for algo relacionado à minha especialidade, que é a obstetrícia, e também ao binômio, né, materno-fetal. E aí eu tenho também a questão da medicina fetal, que isso me interessa demais. Então, eu acho massa esse tipo de discussão da literatura científica. Mas vamos voltar novamente para o PubMed. E lembrando que, veja, das revisões sistemáticas, nós temos apenas 2 revisões sistemáticas. É como se a gente tivesse, como não, nós temos menos de 1% dos artigos, eles são representados pela revisão sistemática. Isso é bem comum, porque está no topo da pirâmide. Você não vai comparar esse aqui com tudo isso aqui, ou até com isso aqui, né? Então, vai ser comum que você tenha apenas essas revisões sistemáticas. Eu estou dizendo tudo isso porque daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns artigos e a gente vai ter que vai falar dessas 2 revisões sistemáticas, inclusive, e a partir daí a gente vai discutir algumas condutas aí que são traçadas de acordo com essas revisões sistemáticas. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre cada uma. Era importante eu falar um pouquinho dessa metodologia científica. Espero de coração que vocês tenham entendido. Às vezes, ensinar bioestatística ou epidemiologia é algo complicado, mas eu tentei trazer para vocês de uma maneira mais simples, tá bom? Então, acompanha aí que daqui a pouco nós teremos outro vídeo explicando cada uma dessas 2, no momento, revisões sistemáticas sobre coronavírus e gravidez. Um abraço a todos, fiquem com Deus.